falamos da crença, né? Toda a gente acredita, os crentes, estamos a falar dos crentes. Eu não acredito, mas estamos a falar dos crentes. O crente é aquele que acredita na vida depois da morte. O que é o GF tem a ver com a vida depois da morte? Não. O crente é aquele que acredita na vida depois da morte. E a porta do céu estava responsável para isso. O anjo. Estavam lá um padre e um motorista. E o anjo diz ao motorista, o Pedro, ainda mais, para ir para o paraíso. E disse ao padre para ir para o inferno. Não, o motorista nem sequer questionou o paraíso, conforto, tudo bom, porque é que eu vou, sabendo que eu não merecia. E o padre pergunta, desculpa, porquê é que eu tenho que ir para o inferno? Eu fiz tantas boas orações, missas, palestras, é um excelente orador, etc. E o anjo disse, olha, quando você fazia as suas missas, as pessoas dormiam. Quando o motorista conduzia, as pessoas rezavam. Então por isso é que você está para aí. Enfim, quando nós falamos num tema tão interessante, é interessante no aspecto de como desassociar com a prática religiosa daquilo que é uma formação genital feminina. Ora bem, à luz do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, que foi revelado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maomé, num período de 23 anos. Ele recebe as primeiras revelações quando tinha 40 anos de idade e recebe as últimas quando tinha 63 anos de idade. Ele recebe as primeiras revelações quando está em Meca, cidade sagrada dos muçulmanos, e recebe as últimas na cidade de Medina. Vive em Meca como profeta e como mensageiro durante 13 anos e em Medina durante os 10 anos. Este foi o processo da revelação do Alcorão. Isto é, não foi tudo revelado uma só vez, mas levou 23 anos a ser revelado. Para os muçulmanos, o Alcorão tem um código de vida, uma forma de estar. E atenção, quando nós dizemos que Muhammad é o seu último mensageiro, quer dizer que o Islão, os muçulmanos, acreditam nos profetas e nos mensageiros que receberam. Jesus, Moisés, Abraão e muitos outros. Por isso é que o Islão é considerado como uma religião abrâmica. Consideramos o patriarca Abraão como o pai dos profetas. É muito interessante Abraão. No entanto, aquele muçulmano que negar, que rejeitar, por exemplo, Jesus como profeta e mensageiro, não é muçulmano. Ele tem obrigatoriamente aceitá-lo como profeta e mensageiro. Então, no ano 570, quando nasce o profeta Muhammad em Meca, quando tem os seus 40 anos, recebe as primeiras revelações, até aos 63 anos, então aquilo é que é o Islão, dos 40 aos 63 anos. E essa vida do profeta, portanto, o dia a dia do profeta, nós temos a revelação, que é o Alcorão, palavras de Deus reveladas ao profeta, e depois temos o dia a dia do profeta, isto é, a prática do Islão, que é a Sunna. A Sunna é aquilo que o profeta Muhammad disse, aquilo que ele fez, ou algo que ele viu e que não comentou. No entanto, na segunda fonte, que é a Sunna ou o Hadith, muitos foram fabricados. Fabricados muito depois do falecimento do profeta, porque as pessoas estavam-se a desviar da prática do Islão. Então, para falar sobre os valores, para falar sobre as vantagens de fazer algo, então inventou-se algumas narrações para as pessoas voltarem a praticar o Islão ou para sensibilizar. No entanto, como ainda hoje, graças a Deus, nós temos o Alcorão original, apesar de passar 1435 anos, isto é um desafio literário, sagrado. Não há nenhuma outra religião em que o livro sagrado, seja de que religião for, em que o livro sagrado, todo ele, ainda contém a sua originalidade. Não há. E o Islão tem. Por isso é que quando há qualquer tradução, porque a tradução é traição,
quando há qualquer tradução em qualquer língua do Alcorão, nós conseguimos, olha, este versículo está errado. Por exemplo, há um versículo que diz: Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Há quem traduziu que os homens são superiores às mulheres. As mulheres não gostam. Os homens são superiores. Machismo. Com ver o Islão. A palavra qawwam, qawi, não significa só superior. Significa responsável. Significa aquele que tem mais poder físico. E, de acordo com o Islão, a responsabilidade de sustentar a família é do marido. Ele tem esse dever. Se a mulher trabalha, se a mulher ajuda no sustento do dia a dia da casa, não proíbe. O Islão não proíbe. Mas a mulher não pode dizer ao marido que eu vou trabalhar, que tu cuidas de casa, ou que o marido diga à mulher: vai trabalhar que eu cuido de casa. Então, quando há uma tradução e que tenha um vocábulo que não seja correto, nós podemos chamar a atenção e corrigir. Portanto, o Alcorão, como eu estava a dizer, que é aquele livro sagrado, foi revelado num período de 23 anos, num quadro de vida onde havia necessidade, havia revelação. Por exemplo, o Islão é uma religião, aliás, para os muçulmanos, o Islão é um quadro de vida. É monoteísta. Acreditamos na unicidade de Deus. Não associamos nada com ele. Leisa kamithlihi shay. Não há ninguém semelhante. Não. Entre os seres humanos, o ser humano é considerado uma melhor criatura que Deus criou. Entre os seres humanos é normal haver pessoas mais próximas de Deus, aqueles nós chamamos dos profetas, dos mensageiros, e há pessoas que estão longe da prática espiritual, isto é, estão um pouco longe da misericórdia de Deus, mas não estamos aqui a julgar na unicidade de Deus. Muhammad nasce num ambiente onde as pessoas eram politeístas. E quando as pessoas ouviram falar para adorar um só Deus, vieram ter com o profeta e disseram: mas quem é ele? O profeta não responde. Uma semana, 2 semanas, até que não venha a resposta divina. E a resposta divina é: diz ao Muhammad, o Allah, ele, Deus, é o único. Allah o Samad, ele é eterno. Ele não jurou, nem foi gerado. E não há ninguém semelhante a ele. Esta foi a resposta dele. No entanto, cada vez que havia necessidade, havia revelação. E as pessoas, para ficarem com uma ideia, os árabes, na altura, mais concretamente em Meca, questionavam o profeta por tudo e por nada. Perguntavam sobre os meses proibidos. Perguntavam sobre lua nova. Até ao ponto de, está no segundo capítulo, perguntavam sobre a menstruação. Quer dizer, essas questões iam sendo colocadas e o profeta ia responder. Agora, quando nós falamos em termos da prática, a sunna, né? Aquilo que o profeta fez, ou aquilo que o profeta disse para fazer, ou ele fez, demonstrou na prática, ou ele disse. Em todo o Alcorão, não há nenhum versículo, não há nenhuma citação direta nem indireta. Às vezes poderia haver uma citação indireta. Não há nenhuma citação nem direta nem indireta sobre a excisão. Não há. Então, não havido no Alcorão já nos dá uma certa tranquilidade. Agora, eu disse Abraão. Então, o Alcorão considera Abraão como patriarca, Millata Abikum Ibrahim. Isto é, a nação de Abraão, aquilo que ele fez, o vosso pai. Então, a prática de Abraão, que poderá ter começado muito antes, é a circuncisão. E quando nós falamos de circuncisão, estamos a falar do escolhido. E é comum entre os muçulmanos, como também é comum entre os judeus, era comum entre os cristãos, mas hoje já não assim tanto. Então, quando nós falamos da circuncisão, religiosamente, teologicamente, associamos com Abraão. Está bem? Desde Abraão. Isto não quer dizer que antes não tivesse sido feito, mas em termos teológicos, em termos espirituais, é desde Abraão. Agora,
a prática de mutilação genital feminina vem desde o tempo de faraós, ou quem diga muito antes. Portanto, não tem nada a ver nem sequer com o judaísmo, nem sequer com o cristianismo, nem sequer com o islã. Mas então porquê é que em algumas comunidades, ou em algumas famílias, ou em alguns países onde a população maioritária seja muçulmana, esta prática infelizmente ainda seja comum, ou que seja visível, ou que seja algo que é feito? O Islão é um código de vida. Quando sai fora da Arábia, quando se mistura com os outros povos, com as outras culturas, muitas das práticas, muitas das tradições, as pessoas começaram a associar com a prática religiosa. E como se fazia antes, então acharam que vamos mantê-lo, uma vez que aceitamos o Islão e que, uma vez que não houve algo esclarecido ou que não houvesse alguma proibição, manteve-se essa prática em algumas comunidades e em alguns países. Mais concretamente, África, onde infelizmente essa prática é mais visível. Há também no Egito, há também no Iêmen, há também em alguns países da Ásia, mas muito pouco. Quando nós falamos em termos de prática comum, se perguntar a um muçulmano, por exemplo, quantos são os pilares do Islão, seja norte ou sul, ele diz que são os 5. Ninguém diz 6, ninguém diz 4. Quais são as orações? Quantas orações temos? Ele diz que são 5 orações obrigatórias. Quais são os pilares do Islão? É a crença, as orações, a caridade, o jejum e a peregrinação. Qual é o livro sagrado? É o Alcorão. A prática comum de todos os muçulmanos, independentemente de que lugar for, imaginemos, nasceu uma criança de sexo masculino, então a circuncisão é praticada ou no hospital, ao 7º dia, 40 dias depois, um mês depois, anos depois, mas é comum, é prática comum em todas as partes. Quando falamos da excisão, o que é isto? Desculpa. Isto é islâmico? Não, eu nunca ouvi falar sobre isso. Quando é que se pratica isso? Mas pratica-se em alguns países, em nome do Islão. Não, desculpa, em nome do Islão. Eu desconhecia. Muita gente desconhece. É claro que desconhecíamos como algo que fosse associado ao Islão. Algo que fosse associado ao Islão. Depois as pessoas dizem, mas os muçulmanos fazem. Aliás, as muçulmanas são excisadas. Mas onde é que são muçulmanas mesmo? Como é que é possível isto acontecer? E com o tempo, com as palestras e com as conversas, com os debates, ficamos a saber, afinal, para alguns é tabu, não se fala sobre isso, não se pode falar sobre isso, é fanado, é nós, na cultura africana provavelmente é vista de uma forma, numa outra cultura é vista de outra forma. Então, houve uma certa dificuldade para as pessoas tentarem compreender o que é exatamente isso. Então, chegou-se à conclusão que é mais tradição do que religioso. Se é mais tradição do que religioso, porque é que as pessoas fazem em nome da religião? É melhor dizer às pessoas que não, o que nós estamos a fazer não tem nada a ver com a religião. Para nós utilizarmos a crença que temos e combater isso. Por exemplo, os muçulmanos não bebem bebidas alcoólicas. Ou não deveriam. Mas agora, se me disserem, se me perguntarem, não há nenhum muçulmano que beba álcool. Eu conheço muçulmanos que bebem. O facto de ele beber não quer dizer que o Islão permite. Vocês fazem entender. Os árabes, no tempo do profeta, na Arábia, bebiam exageradamente. Então, questionaram sobre o álcool. Sobre o álcool e sobre os jogos de azar. Jogos de azar, estamos a falar de totoloto, totobola, milhões. Agora, se eu perguntar muçulmanos, jogam? Não, jogam. Pelo menos eu vejo boletim no bolso. Quando vou à oração, à mesquita, quando estou a prostrar, cai. Não sei se é para abençoar. No entanto, a primeira etapa da proibição sobre o álcool
O álcool prejudica muito e beneficia pouco. Beneficia como tratamento, como medicamento, para desinfetar algo, seja o que for. Esta foi a primeira etapa não diria da proibição, mas do conhecimento em termos de sendo benéfico ou não. Houve um companheiro do profeta que está a fazer a oração. Das 5 orações, 3 orações são audíveis. E na oração ele troca, onde ele diz: nós não adoramos o que você adora, e você não adora o que nós adoramos. Ele trocou. Nós adoramos o que você adora o que nós adoramos. Porquê? Porque estava num estado de embriaguez. Há que disciplinar as pessoas. Vem a revelação e Deus diz: quando aproximar a oração, não bebe. Quando aproximar a oração, não bebe. Então o que é que acontece? Que as pessoas das 5 orações ou bebiam logo a seguir a primeira oração antes de nascer do sol, porque a segunda é quando o sol passa ao meio-dia, ou bebiam à noite, porque as orações à tarde são logo seguidas, uma a seguir a outra. Já em Medina, já quando o profeta migra de Meca para Medina, em Medina é que veio o 3º versículo, onde proíbe jogos de azar, bebidas alcoólicas, é proibido, taxativamente proibido. No entanto, o facto de alguns muçulmanos beberem, dizendo que não, o que é proibido é embriaguez, porque no estado de embriaguez é que você não pode fazer a oração. Esqueceram-se do 3º versículo, onde a proibição é total. Na narração do profeta, ele diz que, mesmo que seja uma gota, é proibido. Agora, isto é para vos esclarecer uma coisa, que alguém poderá dizer que é capaz de haver uma narração em que o profeta soube e não disse nada. Então, esta narração, em termos de corrente, é uma narração fraca. Isto é, provavelmente houve uma invenção, houve algumas pessoas que praticavam e para sustentar usam essas narrações. Porque mesmo na mutilação genital feminina há 3 tipos de cortes, mínimo, depois há as pessoas mais especialistas poderão explicar melhor. Outro aspecto. Quando a pessoa utiliza algo, isto é, quando diz algo em nome da religião, quando nós não sabemos, não temos nenhum argumento. Ou você aceita, ou concorda, ou não concorda. O não concordar, nós temos que argumentar porque é que não concordamos. É interessante que, se esta prática fosse comum, se o profeta é um modelo, para nós o profeta Muhammad é um modelo. Se para o profeta Muhammad fosse, sendo modelo, se essa prática fosse comum, se viesse mesmo dele, ele teve 4 filhas. Teve 4 filhas. E nenhuma delas foi nascida. Teve esposas, casou, depois faleceu, depois casou por vez. E nenhuma das esposas foi nascida. E o profeta convivia com as esposas de uma tal forma, com carinho, com mimos. Vocês sabem que há uma religião, quando a mulher está menstruada, não pode comer com o marido. Há uma religião em que, quando a mulher está menstruada, nem sequer pode comer com o marido. Nem sequer pode estar na mesma cama. Não pode estar junto, porque ela é impura. Nos outros coisas. Pode comer com ela, pode mimar, pode dar de comer, pode dormir no colo dela. O que proíbe é intimidade. E nós sabemos muito bem que neste estado nem sequer é prático, nem sequer é saudável. Portanto, quando nós vimos isso, perguntamos a nós próprios. Os seguidores do profeta também não tiveram essa prática em comum. Os seguidores dos seguidores do profeta também não há nenhuma prática, não se vê, não é palpável, não é. E para vos dizer a verdade, eu sou só da existência, estudei teologia, mas toda a gente, nem toda a gente é possível saber tudo, não é? Nunca tive conhecimento dessa prática, só soube nos anos 89, 90, quando cheguei a Portugal,
e quando se falou sobre a mutilação genital feminina. Portanto, se fosse uma prática tão comum no seio dos muçulmanos, todos eles, independentemente de ser norte, sul, este ou oeste, então sabia-se, falava-se, e se fosse islâmico, aceitava-se como aceita a circuncisão. Mutilar qualquer parte do corpo no Islão é proibido. No Islão, se eu quiser mutilar, eu não posso. A mim próprio. Ou alguém pedir a alguém para me mutilar. É proibido. No Islão, as crianças são inocentes até não atingirem a puberdade. Até aquela idade, a criança é inocente. A puberdade é quando ela tem o primeiro período menstrual. Até aquela idade, as raparigas são inocentes. Os rapazes são vários sinais, não? Também são. Já percebi. Mas até aquela idade, a idade da inocência. E inocentes para nós são como anjos, anjinhos. Mutilar já é haram, é proibido. Mutilar uma criança é duplamente proibido, seja qualquer parte do corpo. E quando nós falamos da parte íntima, portanto, ao meu ver, as pessoas que são mutiladas, ou as pessoas que praticam isso, estão a cometer 3 crimes graves à luz da religião. É claro que é muito sensível este assunto. Há pessoas que podem debater, e tem havido vários debates sobre isso, a justificarem que deve-se fazer porque para salvaguardar a honra da mulher, para etc, etc, etc. Nós vamos inventando coisas para justificar o que é injustificável. Às vezes acontece muito com o ser humano. E só esperamos que, com todo esse seminário, com todo esses avanços que está a fazer em termos de sensibilizar as pessoas, que compreendam de uma vez por sempre se é possível ou não fazer um orfanato alternativo. Portanto, faz as festas, prepara-se as crianças e deixamos o quarto. Obrigado por me ouvirem. Eu, antes de sair, se alguém tem alguma pergunta, pode colocar para assim possa sair. Infelizmente não posso ficar. Diga.